Maravilha, quando eu obedecer, né? Bendito serei na terra, em casa, bendito serei no campo, né? Todas essas bênçãos nos alcançarão se formos obedientes a Deus. Você pode ficar em pé um minuto? Vamos ler um texto da palavra de Deus? Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. A partir do versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Pai, que estamos aqui na tua casa, em tua presença, e nós pedimos que nesse momento, Senhor, o Senhor possa abrir o nosso coração, que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso entendimento, para que possamos compreender e entender a tua vontade, o teu querer para a família, entender a tua vontade e os princípios que regem, Senhor, a família, para que cada uma família aqui representada possa usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem projetado para ela. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos e já te agradecemos por tudo. No nome do teu Filho Jesus, amém e amém. Podem sentar. Meus irmãos, vejam bem, nós começamos, na verdade, no domingo, nós fizemos uma introdução aqui sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo agora. Entendemos que, como a Bíblia relata, Deus criou o homem, né? Deus, um pouquinho antes disso, se você for para Gênesis capítulo 1, versículo 27, você vai ver o seguinte, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que Deus, lá no passado eterno, ele desejou criar o homem. E porque ele desejou criar o homem, a primeira coisa que ele fez foi criar todo o universo. Ele criou todo o universo conhecido e o que a gente ainda não conhece. E ele criou um planeta chamado Terra. E nesse planeta, ele criou uma atmosfera, ele criou uma terra de uma forma tal que os vegetais pudessem produzir, não é isso? Ele criou rios, criou mar, criou céu, criou sol, criou lua, criou todas as coisas e também criou o homem. E depois Deus vai relatar aqui na sua palavra que ele formou o homem do pó da terra.
Então, o desejo de Deus era criar o homem, não é? Criar o homem. Para criar o homem, primeiro ele criou todas as coisas. E interessante, quando você lê esse texto, você vai vendo que Deus diz assim, no relato diz assim, e viu Deus que isto era bom. E criou, e viu Deus que isto era bom. Depois ele forma o homem de uma maneira completamente diferente, diferente de tudo que ele criou. Porque Deus criou pelo poder da palavra luz. Ele criou pelo poder da palavra os animais. Ele criou pelo poder da palavra a água, até a parte seca. Ele criou os céus, ele criou o cosmo. Não é isso? Ele criou tudo pelo poder da palavra. Depois de tudo criado, ele faz um bonecozinho de barro, sopra nas narinas desse boneco fôlego de vida, não é? Coloca do seu espírito, né, sobre esse homem e forma esse homem à sua imagem e semelhança. Não a sua imagem física, não é? Mas dá a esse homem condições que nenhum outro ser criado possuía. Nenhum animal, né, foi criado com capacidade criativa, com capacidade de se relacionar como nós, né? Sentimentos e condição de aprendizado e uma série de coisas. Então, Deus fez o homem completamente diferente. E aí, lá no versículo 18 do capítulo 2, a gente percebe que todos aqueles animais ali receberam nomes, mas ainda não havia uma parceira para Adão. Aí tem gente que diz assim, primeiro Deus criou o homem, porque e ao criar a mulher, diz que ele anestesiou a mulher, né? Ou melhor, anestesiou o homem, tirou a costela do homem e formou a mulher. Diz que anestesiou o homem, que é para o homem não dar palpite. Para o homem não dar palpite, ele anestesiou o homem. E aí formou a mulher de um dos seus ossos, da sua costela, formou a mulher de uma forma especial. E então surgiu ali a primeira família, porque quando nós lemos aqui, nós vemos Deus criando essa família. Criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então Deus estava ali formando a primeira família, criando a primeira família. Acontece que aí veio o pecado e essa natureza de Deus, essa natureza divina que nós tínhamos, essa semelhança de natureza que nós tínhamos com Deus, ela foi contaminada pelo pecado. Só que Deus providenciou a solução para isso através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, pagou o preço pelo pecado da humanidade, e todo aquele que nele crê, não é isso? Tem a vida eterna, é reconciliado com Deus. Não é isso? Então, por que será que as famílias têm tanto problema? Por que existem tantas dificuldades nas famílias nos dias de hoje? Por que há tantas separações? Por que há tantas brigas? Por que há tanta desobediência em relação aos filhos? E eu vou dizer uma coisa muito simples, porque quando Deus criou a família, Ele criou princípios para essa família. E o homem, muitas vezes, porque não crê em Deus e porque não tem conhecimento acerca de Deus, criou os seus próprios princípios e anda fora dos princípios da palavra de Deus. Então, nós vamos falar hoje aqui exatamente sobre isso, sobre os fundamentos do casamento. Quais são os fundamentos do casamento? Eu vou falar sobre algumas coisas aqui que eu queria que você prestasse atenção. Primeiro, capítulo 2, versículo 24. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Vê se está igual a minha. Olha que princípios. Deus criou a família, abençoou, não é? Deu uma ordem para que eles fossem fecundos, se multiplicassem, enchessem a terra, e deu a eles autoridade para que eles dominassem. E aí no versículo 24 diz assim, por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui tem 3 princípios fundamentais para a família, básicos. Há outros mandamentos, há outras instruções, mas basicamente nós temos aqui 3 princípios que Deus criou para a família. Né? Primeiro deles,
Por isso, deixa o homem pai e mãe. Isso fala de uma ruptura. Isso fala de uma separação. Isso fala de algo que é comum. Foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Deus deu à mulher a capacidade de gerar um filho. Deus deu ao homem, né, a capacidade de inseminar uma célula dentro do útero da mulher e ali formar uma criança. A vontade de Deus era essa, né? Que a família, primeira família formada, tivessem filhos. Esse era o desejo de Deus. E aí o que acontece? Quando você tem uma família, vamos parar um pouquinho, fazer um parênteses aqui. Você tem uma família, você tem os filhos, esses filhos são criancinha, você cuida deles, eles vão crescendo, vão passando pelas diversas etapas da vida, e chega um momento que eles estão lá com 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, o que passar disso, deixa para lá, né? Até uma certa idade, que tem filho hoje em dia que quer ficar solteiro o resto da vida. Não dá, meu irmão. Chega uma hora que a coisa... Você já viu como é que é a criação de filho? No início, tudo que você fala, ele obedece. Com o passar do tempo, vai chegando a pré-adolescência, adolescência, eles começam a questionar. Porque agora, aquilo que nós falamos é uma informação no meio de muitas outras informações que ele recebe da escola, da televisão, na internet. Então, ele já tem como conversar com você. E aí ele vai questionar algumas coisas. Isso vai crescendo, até que chega um momento que também coincide com o momento que se desperta a interesse pelo outro sexo e tudo mais, e aí começa um namoro e daqui a pouco sai. Daqui a pouco aquela criança que cresceu e se tornou um adulto, sai do seio familiar e vai formar a sua família. Isso é a sequência normal da vida. Muitos problemas advêm daí, mas é a sequência natural da vida. E quando esse filho ou essa filha casam, né, formam um novo núcleo familiar, esse novo núcleo familiar, ele precisa ter o espaço dele. Morar junto não é uma boa opção. Por quê? Porque esse novo núcleo familiar, ele precisa de um espaço para esse novo núcleo criar as suas normas, criar a sua maneira de vida, a sua maneira de olhar as coisas. Que é claro que vai ter muito da influência dos pais de um lado e dos pais do outro, mas não vai ser igual. Então, o ideal é que more longe. Nem tanto, mas assim, dizem que o melhor é você morar num lugar que não seja tão longe, a ponto que você nunca seja visitado pelos seus pais, mas também não tão perto, para que o pai e a mãe não fiquem ali se metendo toda hora. Pai e mãe gostam de se meter, meu irmão. A gente se acha experiente. Já passamos por isso, já criamos filhos, já passamos e vivemos tudo isso. E a gente, se deixar, a gente vai ficar o tempo todo metendo o dedo. E Deus sabe disso. E Ele sabia disso quando criou a família. Então, o primeiro princípio, deixa pai e mãe, vai embora. Eu tenho experiência disso, meu irmão, porque eu morei com a minha mãe, que eu amo, né? Falecida já, está com o Senhor. Eu amo a minha mãe, sempre amei, mas foi a pior tribulação da minha vida. Porque às vezes não é nem por maldade, né? Casa, vai lá o sogro e a sogra na tua casa, você está recém-casado, daqui a pouco está dando opinião. Não faz assim não, faz assado. Olha, quando você passar roupa, não passa desse jeito não, passa daquele. Ainda tem mãe que sem, como é que é? Sem noção, como dizem por aí. Olha, eu, quando passava a camisa do meu filho, não andava assim, não. Né? Então, primeiro princípio, deixar pai e mãe. Envolve separação, meu irmão. Começa um novo núcleo. Essa família aí tem o direito de crescer sozinha, criar as suas formas. Às vezes vai errar, vai acertar. Não, quem é casado aí? Levanta a mão. Né? A gente não cometeu erros? Né? A gente, quando começou, não deu com os burros na água aqui e ali, mas a gente aprendeu. Eles precisam aprender.
mas eles não vão viver mais igual a você. Você gosta do sofá, aqui onde tem a janela, mas eles não querem, eles querem botar o sofá ali, a casa é deles. A maneira de criar os filhos é deles. E a recíproca é verdadeira. Os filhos têm que crescer, meu irmão. Uma das coisas horríveis que aconteceu é que tudo que eu precisava eu dependia da minha mãe. Mãe, tem isso aí? Acabou o gás. Aí ia lá pegar com a mamãe. Não tinha uma ferramenta em casa. Tinha que trocar alguma coisa, apertar um parafuso. Eu tinha, mãe, posso pegar uma chave de fenda aí? A gente tem que crescer, meu irmão. Quando casa, você tem que ter a sua casa e você tem que ser o provedor, tem que vir de você, meu irmão. Tem que ter. Depois eu comprei, né, a caixa de ferramenta, passei a comprar gás, porque se eu não comprasse, não ia ter comida. Mas só quando eu saí de casa, saí de perto. E segunda coisa, tem que haver respeito. Respeito dos familiares, dos dois lados, né? Esse novo núcleo familiar tem que ser respeitado, e também pela sociedade. Tá certo? Então tem que ter esse espaço. Depois continua, olha só o segundo princípio. E se une à sua mulher. Se une à sua mulher. Isso fala do relacionamento sexual. Agora sim, bênção, porque Deus deu ao homem e à mulher o sexo para que eles tivessem prazer e para que eles procriassem dentro do casamento. Fora do casamento tem dois nomes. Primeiro, adultério. Segundo, fornicação. Aí é pecado, desagrada a Deus. E vai dar sempre errado, vai dar sempre problema. Por quê? Porque não foi assim que Deus criou. Deus projetou a família para um casal se conhecer, se amarem, se unirem e um dar prazer ao outro. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, olha para mim. Tem alguém aí que gosta de ser traído? Ninguém gosta de ser traído. Então, Deus deu o sexo como bênção para o casal, né? E outra coisa, lá em Hebreus, no capítulo 13, deixa eu ver se eu chego lá. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, olha lá o versículo 4, o que diz? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará. Então, digno de honra, ou seja, deve ser louvado pela sociedade o casamento. O casamento tem que ser uma instituição que a sociedade respeite. Foi para isso, foi dessa forma que Deus criou. E o leito tem que ser imaculado, tem que ser mantido sem mácula. Tem que haver fidelidade, tem que haver pureza. Não é? Então, primeiro, se unirá a sua mulher no sentido físico do amor, e o resultado disso será a procriação. Essa também foi a forma que Deus criou para que o ser humano procriasse, para que formasse a família e para que eles cumprissem o mandamento de encher a terra. Tá certo? Então, o segundo princípio é esse, se unir à sua esposa sexualmente. Não para que você seja feliz, se sacie, não, mas para fazer o outro feliz. Quando você faz o outro e satisfaz o outro feliz e satisfaz o outro, você também se sacia e também você fica satisfeito. Amém? Então, isso é bênção de Deus. São princípios simples. Primeiro, deixar pai e mãe. Vai evitar um monte de tribulação, meu irmão. Não quer dizer que não vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Vocês vão passar por coisas que nunca passaram. Por exemplo, tem gente que cresce e nunca foi fazer compra no supermercado. Geralmente, um casalzinho novo, quando vai ao supermercado, a primeira compra vem 3 carrinhos lotados, meu irmão. Blá, 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 blá. Aquilo tudo. Depois é que ele vai perceber que comprou coisa demais, não é isso? E vai arrumando. Eu não sabia comprar coisa nenhuma. Agora eu vou lá, vejo uma verdura, vejo um legume, vejo uma fruta. Quase todos eles eu sei ver quando está bom, quando não está. Tem um ou outro aí que é difícil. Melão, né? Melão, essas coisas assim, é para você descobrir se está bom ou não. É difícil.
Tem umas coisas assim que é um pouco complicado. Mas você aprende. E Deus deu um ao outro para satisfação também sexual. Para que haja prazer, para que haja um relacionamento. E não pode se apartar disso. Não se deve se apartar disso. Isso tem que fazer parte da vida do casal. E quando não fizer parte, ou quando houver qualquer problema, olha, antigamente era muito pior, porque ninguém falava disso, ninguém te orientava de nada. Agora não, tem orientação em tudo que é lugar. E se você me aceita uma opinião, vai no médico, meu irmão, tem médico. O médico resolve problema de um, problema de outro, ele faz qualquer coisa. Não faz milagre, que é milagre só Deus. Mas dá-se jeito para quase tudo. Então não tem por que viver sofrendo, não tem por que viver mal. Há muitos casamentos que acabam na cama. No mau relacionamento conjugal na cama. Muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade qualquer, fica ali calada, sofrendo, passando aquilo tudo, talvez com vergonha ou sem querer se colocar para o seu cônjuge, mas não é isso. Tem que se abrir, tem que se falar e tem que se resolver. Tá bom? E para terminar, diz lá, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois se tornam uma só carne. Isso aqui fala uma coisa muito séria, da indissolubilidade do casamento. Quase quebrou aqui, mas... Quer dizer, casamento não é brincadeira, casamento é coisa séria. Casamento é para a vida toda. Casamento, você não pode casar, eu sei que hoje até pela internet você se divorcia, mas você não pode casar pensando nas facilidades, se não der certo eu descaso. Não, é muito sério. Tem muitas consequências. Eu vou falar de algumas materiais. Por exemplo, quando há uma separação e há filhos, os filhos vão sofrer. Você pode ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, podem ter toda a harmonia, se darem bem, mas os filhos vão sofrer. Os filhos vão sofrer. Vai ter problema. Entendeu? Esse é um dos mais graves que tem. Os filhos vão sofrer. Agora, espiritualmente falando, você quebra o princípio de família, porque o princípio de família é esse aqui. A família é indissolúvel, você casou para sempre. Então, uma pessoa que crê em Deus e que confia em Deus, ela tem que casar com essa certeza, sem ter na cabeça a opção de separação. Ah, pastor, mas tem problema? Claro que tem problema, não é fácil, tem que negociar, tem que conversar. Duas pessoas diferentes, criadas de forma diferente, cada uma com as suas experiências, um pensa uma coisa, outro pensa outra, e aí você vai ter que sentar, e faz parte do crescimento desse novo núcleo familiar, esse relacionamento, essa conversa, sabe, essa solução de problemas. Isso faz a gente crescer, é assim que a gente cresce. A gente cresce entendendo que o outro é diferente. A gente cresce aprendendo a respeitar a opinião de outra pessoa. É assim que a gente cresce. O casamento é indissolúvel. Os dois são uma só carne. Então, estou falando hoje aqui dos princípios fundamentais, os fundamentos do casamento. Foi criado por Deus. Deus sempre criou coisas boas, não criou nada errado. O que Ele criou é perfeito. E se dá errado, existe alguma coisa. O que tem de errado? Você pode não estar seguindo os princípios de Deus para o casamento. Casamento implica em separação da família onde você foi criado, né? Formar um novo núcleo que vai ter as suas próprias experiências, vão ter o direito de escolher como querem viver. Implica em vocês terem prazer na vida sexual, não é isso? Mas também as responsabilidades disso. Por isso é que o sexo foi criado por Deus para o casamento, porque vem filhos e um casal que se ama, e um casal que se uniu na presença de Deus, é que tem que cuidar dessas crianças que vêm ao mundo. E não esses acidentes que tem por aí, não é isso? Criança aí com 12 anos, com um filhinho no colo, não sabe nem, talvez, ainda está brincando de boneca e vai criar um filho, não sabe o que é criar um filho. E, por fim, os dois se tornam uma só carne. O casamento é para sempre. Não é uma brincadeira. É coisa muito séria. Talvez você diga assim, só isso, pastor?
A gente não vai falar nada aqui que você nunca tenha ouvido. Mas são princípios que, se quebrado, trazem problemas no casamento. Agora, eu quero chamar a tua atenção para os problemas, para as lutas. Você vai dizer, pastor, tudo isso aí eu sei, eu estou vivendo isso. Mas acontece que a vida tem as suas dificuldades, meu irmão. A vida não é um mar de rosa. Agora eu sou um servo de Deus, sou um cristão, casei, sigo esses princípios, então a nossa vida vai ser de vento em popa, vou andar em mar tranquilo. Nem sempre. Vem adversidade, vem lutas, surgem problemas em todas as áreas, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas de relacionamento, problemas na área sexual, problemas na criação dos filhos, problema entre os filhos, problema dos filhos com relação ao pai. Há muitos problemas. Mas quando você tem por base a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar a boas soluções. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos um inimigo. Deus tem um inimigo e o propósito desse inimigo é destruir tudo que Deus fez. Se Deus criou a família para que a família fosse uma bênção, o diabo quer destruir a tua família, meu irmão. Ele quer separar você da tua esposa, do teu esposo. Ele quer roubar os teus filhos para a droga, quer roubar os teus filhos para o homossexualismo. Ele quer quebrar o casamento de vocês por causa de um relacionamento errado. É isso que acontece. Surgem problemas no país, problemas econômicos, problemas políticos, e uma série de problemas, enfermidades. Nós oramos aqui agora. Toda a família enfrenta esses problemas. Só que nós resolvemos não ficar parados. Nós resolvemos fazer duas coisas. Primeiro, rever o nosso casamento. Nós queremos uma família inabalável. Deus criou a família para que a família fosse inabalável, para que o diabo não alcançasse vitória contra a família, para que o diabo não viesse desfazer aquilo que Deus fez. Então nós vamos rever os nossos conceitos sobre família. Mas, em segundo lugar, nós vamos usar a autoridade que Deus nos deu. Nós vamos usar a ousadia para entrar diante do Senhor em oração, porque a oração faz diferença. Nós vamos nos apropriar daquilo que nós cremos, mas muitas vezes cremos só verbalmente. Mas acontece que nós não praticamos. Então tem um problema e nós vamos tratar desse problema como seres humanos, com a inteligência que Deus nos deu, com as capacidades que nós temos, nos aconselhando com os amigos mais próximos, consultando psicólogos, consultando médicos. Tudo isso tem o seu valor. Mas eu quero perguntar para você, e aonde está a tua fé no poder de Deus? Porque uma coisa eu te digo, assim como o Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, todo mal, toda tribulação, toda luta, toda enfermidade, tudo aquilo que traz preocupação, que destrói a nossa vida, muitas vezes acaba com o relacionamento, aprisiona os nossos filhos, tem por trás Satanás. Agora, a palavra de Deus diz que Satanás foi vencido. Então, nós podemos nos levantar, usarmos a autoridade de Deus e repreender o mal. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente não vai ficar passivo, simplesmente vendo a banda passar. Não, meu irmão, espera aí, aqui em casa não. É como quando você, não sei se você tem esse hábito, né? Você vai e se muda, sai de onde você mora e vai para um outro lugar, ou constrói uma casa e você vai para ali. O que você faz quando chega lá? Qual é o teu hábito quando você faz isso? Ora, quando você compra um carro novo, comprei um carro novo, Deus me abençoou, glória a Deus, o que você faz? A primeira coisa que eu faço é consagrar a Deus, meu irmão. É orar. Eu chego na minha casa mesmo e oro, estendo as mãos. Quando a gente foi para onde está morando hoje, quando a gente comprou o nosso apartamento, a gente orou, chegou lá, Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela bênção, te agradecer pela vitória, e nós consagramos esse lugar aqui ao Senhor. E se é um lugar onde já morou gente antes, eu não quero saber quem estava aqui, se consagrou a qualquer um, se enterrou capeta, que seja lá o que for. Agora, a partir de agora, essa casa é do Senhor. E se é do Senhor, diz um corinho aí que é onde Deus está. Tá bom, meu irmão, bilhetinho azul para ele. Não é cartão vermelho, diz que é bilhetinho azul, não sei por quê. Dispensa. Não me pergunte por quê, tem que descobrir isso aí.
Então nós vamos ficar em pé agora. É hora de você se posicionar, meu irmão. É hora de você tomar, sabe, tomar uma atitude. E eu vou te orientar uma coisa. Nós estamos acompanhando esse período de 40 dias com jejum. Então, são 40 dias de jejum e oração. Começamos na segunda-feira. Estamos baseados nesse livro aqui, ó. 40 dias de jejum, a família inabalável. Conhecendo os propósitos de Deus para a família. Então, como é que a gente faz? Estou pregando aqui a primeira mensagem. Ele tem 40 devocionais. Muitas pessoas começaram segunda-feira, cada dia lendo um devocional desse. No final do devocional, tem motivos de oração para você orar, né? Para você buscar a Deus. E você não vai fazer um jejum qualquer, não. O jejum tem que ter oração. Ele tem um objetivo, não é passar fome. Nada a ver com dieta. É você separar um tempo para se consagrar a Deus, para buscar a Deus pela tua família. Porque nós fizemos aqui uma pequena pesquisa domingo, e 60% das pessoas falaram que o mais importante na sua vida é a vida espiritual. E 38% falaram que o mais importante é a família. Entendeu? E é mesmo, meu irmão. Então, o que você está disposto a fazer para manter a sua família abençoada? O mínimo que você pode fazer é fazer um período de oração pela tua família, é orar, é entregar os teus filhos a Deus, é consagrá-los a Deus, é pedir ao Senhor sabedoria para você andar nos caminhos dele, para você cuidar dos teus filhos como tem que cuidar, é pedir a Deus sabedoria para você ter um bom relacionamento com o seu cônjuge, pedir que Deus abençoe, renove o amor, renove a alegria, dê paz, que Deus te dê força para você resistir à tentação, que ela vem, meu irmão. Que Deus te dê força para você se colocar de pé na tua casa como um ministro de Deus. Você vai, daqui para frente, vai entender qual é o teu papel como homem, qual é o papel da mulher. E agora nós vamos orar aqui. E eu queria orar, mas eu queria que você tivesse um compromisso com Deus. Por exemplo, vamos ficar aqui 40 dias, vamos ter 6 semanas de ministração, de oração. Quantos querem assumir esse compromisso? Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Eu vou pedir você para sair daí e vir para aqui. E eu quero pedir os pastores para subirem aqui. Pode vir, meu irmão. Ainda vou falar mais, ó. Pode ocupar esse espaçozinho aqui, né? Que é para dar tempo da gente poder chegar até você. Vai ter toda quarta-feira oração, meu irmão. E eu acho que não tem que ficar ninguém no banco, porque todo mundo... Você pertence a alguma família? Se você pertence, você precisa da bênção de Deus. Amém? Pode ir subindo pelos cantos. Eu vou pedir os pastores, porque nós vamos orar por áreas aqui. Tá? Áreas da família. Nós vamos ter umas 3 orações, pelo menos, para Deus abençoar a tua casa, meu irmão. Repreender, sabe, qualquer invasão do inimigo, qualquer ataque do inimigo à tua vida, repreender enfermidades, te dar vitória, porque você precisa sustentar a tua família. E a promessa de Deus, que aquele que confia no Senhor, não vai faltar recurso para sustentar a sua casa. Milionário talvez você não fique não, mas que você vai ser uma pessoa abençoada, vai. Em nome de Jesus. Olha, pode fazer mais um outro cordãozinho aqui, senão não vai dar. Deixa eu dizer uma coisa, acabaram-se os livros, a gente encomendou mais. Deve chegar amanhã ou depois, então procura aqui na secretaria. Esse livro custa R$10. E a gente não está vendendo ele não, a gente só está adquirindo para facilitar para os irmãos. É muito importante que você invista na sua família. Invista na sua família. Você ama os seus filhos? Você quer que os seus filhos cresçam abençoados? Que eles sejam homens de Deus, mulheres de Deus, sejam prósperos, tenham uma boa carreira, constituam uma boa família. Então você tem que orar por eles. Faz o seguinte, para por aí e deixa um espaço no meio do corredor. Tá bom? Que aí a gente vai até isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer 3 orações? 3 orações. Primeira oração vai ser uma oração pela vida espiritual da família. Vamos começar repreendendo todo o mal. Se você não consagrou a tua casa, fala, Senhor, eu quero declarar que a minha casa é consagrada a Ti. A minha casa é Tua, pertence a Ti. Eu quero consagrar os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo.
Senhor, eu quero, em nome de Jesus, consagrar minha vida. Eu quero abrir a porta do meu coração para uma renovação espiritual na minha vida. Amém? E essa primeira oração eu vou pedir o pastor Leonardo aqui para fazer. Fecha os teus olhos, meu irmão. É hora de oração. Glória a Deus. Aleluia. Começa a interceder. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a entregar nas mãos do Senhor a vida dos seus familiares. Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos neste momento, Pai, lançar por terra todas as cadeias, lançar por terra, Senhor, todo o intento de Satanás sobre a vida espiritual dos meus irmãos aqui nesta hora, Senhor. Pai, nós estamos aqui com esse propósito, ó Deus, de jejuar, de orar pela nossa família, porque nós queremos uma família forte, uma família bem sustentada, uma família unida, uma família, Senhor, como esta campanha nos declara, uma família inabalável na tua presença, ó Deus, assim como a tua palavra nos mostra a vida de Jó. Jó pagava o preço de orar de madrugada pela vida dos teus filhos. Assim também tenhamos esse compromisso, Senhor, de pagar o preço para ver a nossa família em pé, para ver a nossa família bem sucedida na tua presença, para ver os nossos filhos abençoados, para ver, Senhor, o nosso lar, ó Deus, abençoado na tua presença. Senhor, eu entrego em tuas mãos nesta hora a minha família, a família de cada um dos meus irmãos, Senhor. Não permita que nenhuma obra do inferno, nenhum tormento espiritual venha sobre a vida das famílias aqui nesta noite, Senhor, mas trabalha, ó Deus, no entendimento, no intelecto da vida dos meus irmãos, aquilo que eles estão recebendo aqui nesta noite, Senhor, que eles venham aplicar, que eles venham viver, Senhor, tudo isso que está sendo falado, tudo isso que está sendo ensinado aqui nesta noite, para que eles possam experimentar o melhor do Senhor. Pai, nesta hora, nós entregamos em tuas mãos e declaramos aqui nesta noite, Senhor, que a minha casa serve ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e o meu lar pertencemos ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos colocar agora diante de Deus a vida financeira. Isso envolve emprego, isso envolve administração no lar. Às vezes a gente falha na administração, envolve fidelidade a Deus. Talvez você não é fiel ao Senhor e você não tenha experimentado a bênção de Deus na vida financeira. Então nós vamos orar agora por isso, pela tua vida financeira, orar pela administração financeira no lar, orar pelos empregos, para que Deus abra a porta de emprego, para que Deus abençoe, que você seja próspero aonde você estiver, porque também no trabalho, muitas vezes, Satanás levanta inimigos contra a gente, para passar a perna, para botar pessoas contra você, para não reconhecer o teu trabalho, mas Deus é poderoso para repreender isso, em nome de Jesus. Pai, nós continuamos na tua presença e invocamos o teu nome nessa noite, nesse momento tão especial que nós estamos buscando, implorando a tua bênção sobre a vida de cada lar, de cada família. E tem sido essa área financeira tão atacada, Senhor, por Satanás. Tem sido essa área financeira uma brecha que muitas vezes as famílias se expõem para os desinvestidos do diabo. Mas nessa noite nós estamos recebendo da tua parte uma palavra, uma direção, ó Deus, um caminho, uma proposta para mudança, para crescimento, para uma proteção espiritual sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, nós te pedimos que tu possas guardar cada lar, cada família, e que não haja da nossa parte nenhuma possibilidade, nenhuma brecha, nenhuma atitude que possa proporcionar que as nossas finanças sejam comprometidas, se esvaem, que acabem. Não, Senhor, nós cremos que tu és um Deus que libera sobre a nossa vida uma benção tal que advenha a maior abastança. Toma cada trabalhador, cada lar, cada família, as nossas ocupações, cada profissional liberal, cada empresário, as atividades que nós
estamos ocupados, dê-nos a tua bênção e uma bênção especial para que possamos prosperar abundantemente na tua casa, em nome de Jesus. Foi dito nessa noite que a bênção do Senhor está sobre aquele que obedece, que crê, que acredita. E quando nós obedecemos a tua palavra, o Senhor libera sobre nós a tua bênção. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de miséria, todo espírito de pobreza, todo espírito de incredulidade contra aquilo que a tua palavra prescreve a nosso respeito. Em nome de Jesus, nós recebemos nessa noite a tua bênção, nós recebemos nessa noite a tua palavra, nós recebemos nessa noite a tua proteção, e não haverá impedimento algum para que a tua palavra e a tua promessa se cumpra na nossa vida. Nós demos hoje um pontapé inicial para o novo do Senhor na nossa vida financeira, e certamente alcançaremos do Senhor vitórias extraordinárias para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos orar agora pela questão emocional, sentimental de cada um. Nós temos filhos. Quem tem filho se preocupa com quem vai casar. Você quer que seu filho case bem, que escolha uma boa esposa, um bom esposo. E uma coisa que a gente precisa aprender, interessante, Deus formou Eva da costela de Adão, e ele levou Eva até Adão, entregou a Adão Eva. Significa que você pode orar a Deus, pedindo a Deus para te dar um marido, para te dar um esposo, para te dar uma esposa. Você, pai, pode orar a Deus para Deus abençoar o relacionamento do teu filho, para Deus preparar. Tem condição de você orar até pelos filhos que você ainda vai ter, para que Deus abençoe os seus filhos. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como pais, Pai, nós colocamos em tuas mãos nossos filhos, Pai. Senhor, nós pedimos, Senhor, a ti, Pai, que tu dê a eles ótimos casamentos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, talvez ainda nem conheça o seu cônjuge, Pai, talvez ainda esteja longe, Pai, mas, Senhor, nós abençoamos a família desses cônjuges, Pai. Abençoa, Pai, coloca tuas mãos, prepara, Senhor, dá o melhor para os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos a tua graça, Pai, na área sentimental, Pai, tanto para eles, Senhor, até para pessoas aqui que estão só, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos que tu derrames da tua graça, Senhor, sobre cada família, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos vivendo um período tão difícil, Pai. Senhor, casamento sendo destruído tão facilmente, Senhor. Senhor, nós queremos para os nossos filhos casamentos verdadeiros, Pai, unidos, Senhor, e que só a morte venha separar, Senhor. Então pedimos o teu mover, a tua graça, Pai. Apresentamos a ti os nossos filhos, ensina-nos, Senhor, como educá-los, Pai, como educá-los para o casamento, como caminhá-los para o casamento da melhor forma possível, Senhor. Não vir a ser empecilhos na vida deles, Pai, mas sim abençoadores, Pai. Nós os colocamos em tuas mãos, Pai. Pedimos o teu mover, Pai. Nós colocamos a nossa casa nas tuas mãos. Repreendemos todo espírito de vício, tudo que possa vir, Senhor, atacar nossas famílias na área sentimental, Pai. Venha operar com poder, Pai, que haja cura completa, Senhor, na nossa casa, Pai. Abençoa, Pai, cada um de dentro da nossa casa, nossos filhos, aqueles que moram embaixo do nosso telhado, sejam abençoados, Pai, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, a gente não vai alcançar tudo, mas quando a gente fala de área financeira, você pode lembrar de causa na justiça, né? A gente não vai orar por enfermidades aqui, porque já oramos para o Senhor repreender enfermidades. Mas você procura cada oração aí para você colocar o que você está vivendo. Ninguém melhor do que você para dizer para Deus a tua necessidade. Agora, tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer, de ter um coração grato. Ter um coração grato. Levanta a tua mão bem alto, vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. A tua palavra é muito linda, Senhor. Quando ela explana e diz que a bênção do Senhor enriquece, mas ela nos enriquece não na área financeira somente,
mas ela nos enriquece no entendimento do lar, ela enriquece também no comprometimento das famílias, dos cônjuges, no comprometimento, Senhor, do chefe da casa, da mãe que precisa cuidar dos seus filhos. E nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Muitas vezes nós só pedimos e não te agradecemos. Mas hoje, Senhor, nós queremos separar este momento para te agradecer, porque a tua palavra diz que tu é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que precisamos e daquilo que necessitamos. Mas também nós precisamos entender, Senhor, que nós precisamos te agradecer. E agora, Senhor, nós estamos gratos a ti, estamos aqui para te agradecer pelo que tu tens feito e pelo que tu vais fazer ainda na vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por tudo no nome doce de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Para você ter uma família inabalável, você tem que perseverar no teu propósito de obedecer a Deus. E nós vamos ter aqui 6 semanas de oração. Começamos hoje, é a primeira. Faça um propósito, escreva ali, pegue o seu pedido de oração na próxima semana, ou hoje mesmo, anota quais são os teus objetivos para a tua família nesse ano. Coloca ali, nessa campanha. E nós vamos orar aqui toda semana, até a 6ª semana. E eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Vai haver reconciliação, pessoas vão voltar ao entendimento, quando há aquela confusão que não tem mais jeito. A pessoa não tira aquilo da cabeça, não muda, não olha o lado do outro. Deus vai agir. O Espírito Santo vai agir. Deus vai agir no coração do teu filho, vai agir no coração da tua filha e vai te abençoar. Agora você precisa de ter fé. Fé é isso, fé é você crer. Crer numa coisa que você provavelmente não conseguiria de outra maneira, mas Deus pode todas as coisas. Amém? Estenda as suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todas as famílias aqui presentes. Em nome de Jesus.